Exu Mosba, Ogum e Patacuri, Ogum é orixá. Caó, cabecilha, Xangô, Caó, meu pai. O Quearô, Oxóssi é caçador. Eu aço sanha, eu aça. Roboboia, Xumaré, Roboboia. A Totó, Ajubeiro, a Totó, Baluaê. Olá, turma, sou Emerson Andrade, estamos aí para a nossa próxima aula falando de doutrina de Umbanda. Hoje nós vamos falar sobre alguns orixás, né? Para continuar a nossa sequência de aulas. Hoje nós vamos falar sobre Obaluaê, sobre Nanã, sobre Iemanjá e sobre Omulu, né? Mais 4 orixás aí na nossa videoaula de hoje, falando um pouquinho aí sobre os orixás, seu secretismo, seus polos, se é positivos ou negativos, né? Explicando um pouquinho da história desses orixás. Para entender um pouquinho do secretismo, vocês podem começar a assistir nossa videoaula, desde a primeira, que explica para vocês aí o que é secretismo, por que nós falamos desta forma aí sobre a nossa religião maravilhosa, que é a Umbanda Sagrada. Vamos falar aí de Obaluaê, né? Nosso pai Obaluaê, ele é um trono da evolução, ele é positivo da evolução, ele gera constantemente a evolução, né? Ele está sempre gerando para que as coisas evoluam, para que se evolua o ser humano, para que se evolua as matérias, as coisas, e todas as formas, né? Se você levar ele para o secretismo, você vai ter aí São Lázaro, né? Para um pouquinho dessa história aí de São Lázaro. São Lázaro foi aí aquele parente de Jesus, né, que teve aí uma doença, né, e acabou morrendo, e Jesus o ressuscitou, né? Então, São Lázaro, ele é a representação aí de Obaluaê. E Obaluaê para nós seria aquele orixá, né, o Chapanã, coberto aí com a sua palhoça, aquele orixá que é coberto com palhas. Por quê? Vamos contar um pouquinho da lenda aí de Obaluaê. Obaluaê, ele foi uma criança, né, que foi abandonada pela sua mãe Nanã, né? Iemanjá criou e cuidou desse orixá. E esse orixá, ele tinha aí as suas chagas, né, o corpo cheio de chagas e de feridas, né? Estou falando um pouquinho do secretismo, seguindo aí a história iorubá, né? E ele tinha aí o seu corpo coberto de feridas, né, de chagas, de lepra, de fogo selvagem, ou como preferirem chamar aí, mas era cheio de feridas, empipocado, né, todo empipocado. E então Iemanjá, quando começou a cuidar, né, como ela assumiu esse caminho de mãe, né, ela deu a palhoça para que ele se cobrisse, porque ele tinha vergonha das feridas dele. Mas por sua vez ele cresceu, se tornou um grande guerreiro, um grande orixá, e começou a atuar muito na cura, né? Começou a curar pessoas, começou a trazer a energia da cura para essas pessoas, né? Então ele foi meio um médico, né? Então ele ia às tribos e ajudava as pessoas, e as pessoas perguntavam por que ele não tirava a palhoça, né? Por que ele não tirava toda aquela palha que envolvia o corpo dele? E ele, por sua vez, ele não falava que por causa da doença dele, ele preferia ficar coberto. Mas um dia, né? Um dia ele aí nas suas andanças pela vida aí, ele estava descendo um morro, né? Modo de se dizer, que é mais ou menos o que contam aí. Não é muito meu forte, a parte de candomblé. E disse que Inhaçã soprou o seu vento sobre ele e levantou a palhoça. E quando levantou essa palhoça, ele, devido a todas as mudanças, todas as lutas que ele fez para ajudar o povo dele, as curas, a lutar por esse ideal, né? Que as feridas do seu corpo aí desapareceram, né? Então ele ficou sem as feridas, ficou um grande guerreiro bonito e ao mesmo tempo um grande médico, né? Um grande orixá aí que evoluiu da doença para cura, né? Então ele teve essa evolução. Então a evolução dele foi mais ou menos essa história do candomblé. Nós entendemos sim que ele seja um orixá que tudo que faz é para evoluir. Então ele faz a evolução
ele transmuta essa evolução para que as coisas possam estar constantemente mudando. Então, ele positiva esta evolução, né? Ele gera essa evolução constantemente, para que assim as coisas comecem a mudar. Então, seria no secretismo São Lázaro, como eu expliquei um pouquinho da história para vocês, que Lázaro transformou a doença na morte e a morte na ressurreição por Cristo, né? E mais uma vez aí nosso orixá secretizado, que é o Obaluaê, né? Ele também evoluiu da doença física, da pele ruim, das chagas, ele evoluiu para a cura. Ele carrega a doença com ele. Então o Obaluaê carrega a doença, mas por sua vez ele gera a cura, né? Então muito secretizado e muito utilizado na Umbanda, este orixá. A gente pede muito, com muita força, muita devoção, para que possa fazer as curas, né? Um orixá muito de cura, de energia curativa, né? Mas para curar tudo, né? Para curar nosso corpo físico, para curar a energia da nossa casa, para curar as forças que estão na nossa volta, né? Então seria assim evoluir constantemente. Uma boa representação que nós temos aí de Obaluaê, né? É a pipoca, né? Nós temos a pipoca, aquele grãozinho amarelinho, né? E aí é colocado no fogo, aí o fogo começa a bater a caloria, começa a esquentar, começa a rasgar, começa a machucar a pipoca, mas a pipoca resiste, estoura e se transforma naquela pipoquinha branca, saborosa, bonita, né? Então foi uma coisinha miúda, muitas vezes tem que estourar para se transformar numa coisa bonita. Então esta é a evolução aí de Obaluaê. Nanã, por sua vez, ela faz o par com ele, né? Nanã, ela é negativa da evolução, né? Então, assim, ela segura esta evolução até um certo ponto para que também não haja aquela evolução antes da hora, né? Para que a evolução não seja além da capacidade que a pessoa tem naquele momento. Que nem vocês hoje que estão assistindo o vídeo aí, vocês estão se preparando para evoluir, né? Então, Nanã está gerando aí para que vocês possam aí evoluir, mas na hora certa. Então, quem está hoje assistindo o nosso vídeo aí, nossa videoaula, né? Está percebendo aí que vocês começaram a entender um pouquinho mais. E aí vocês começam aí a evoluir. Vocês estão começando a evoluir lentamente. Nada de acelerar os passos, né? Nada de querer ir lá para frente, aprender a última aula para depois voltar, porque não dá certo. Nós temos que fazer a evolução no tempo certo, no momento certo. E Nanã, ela faz isso, né? Nanã, o que ela faz? Ela faz gerar, ela faz evoluir na hora certa, né? Ela faz você poder evoluir, você conseguir alcançar essa evolução no momento certo, para que você não atropele, né, a sua evolução. Mesmo Nanã, no secretismo, dizendo aí, que ela abandonou o Obaluaê, né, quando era pequena, na verdade, como ela é senhora da evolução, vamos dizer que ela já sabia que se ela pudesse, né, se ela era entregando a criança, né, deixando a criança, que a criança teria mais chance de se evoluir do que ao lado dela, né? Então ela entregou a criança às águas do mar, né? E Iemanjá cuidou das crianças, né? E Obaluaê, por sua vez, não poderia de forma nenhuma, né, condenar a mãe, porque ele evoluiu. Então ele perdoou a mãe dele pelo abandono, porque ele viu que ter abandonado ele, né, foi a melhor coisa, porque ela entregou ele para uma mãe mais atenciosa, no caso, né, que seria mais atenciosa. Nanã, por sua vez, ela é considerada, né, no secretismo, nós vamos passar Nanã. Nanã é Santa Ana, né? Senhora Santana, Santa Ana, né? E ela é o negativo da evolução. Estou secretizando para vocês entenderem. Tá? Então ela seria o negativo da evolução, Senhora Santana, e é a vozinha, né? É a senhora vozinha, aquela senhora que é cuidadora, né? Aquela que protege, aquela que está sempre protegendo, né? E que muitas vezes age até de forma mais pacificadora do que uma forma mais ativa, né? Então ela é mais pacificadora. Ela seria aquela forma mais, vamos deixar as coisas no momento certo, acontecer no momento certo. Assim como aqueles que hoje ainda têm a sua avó viva, né?
sabe como que funciona. Que vovó, né, na verdade a avó, serve muito aí para estragar, vamos brincar assim, né? Que serve para passar a mão na cabeça, amparar e cuidar. Ela faz a evolução no momento certo. Se a pessoa está fazendo a coisa no caminho errado, ela tenta recolher novamente a ela e fazer acontecer no momento certo, né? Então essa seria a nossa Nanã Buroquê, que é essa vozinha, vamos dizer assim. E vamos dizer ainda, né, lá na África, né, alguns cultos ainda de nação, algumas pessoas ainda que cultuam o candomblé mais antigo na África, né, quando Nanã desce em terra, eles se atiram no chão de emoção, né? Eles saudam, né, a nossa mãe, a Nanã Buroquê, com emoção. Então a emoção é tão grande, né, por estar recebendo aquela senhora de sabedoria, aquela senhora de amor, de força, de luz, né? Uma senhora assim, honrada, maravilhosa. Essa seria aí a nossa energia de orixá, né? Nanã Buroquê. Então, para explicar para vocês, só para vocês entenderem um pouquinho. Nós temos também para falar agora sobre um pouquinho do trono da geração. Já que nós falamos de Nanã e Obaloaê, né? Que Nanã largou Obaloaê, abandonou Obaloaê quando ele era pequeno, e Iemanjá cuidou, então nós vamos falar sobre Iemanjá. Iemanjá é a mãe, né? A mãe, a que gera o amor pelos seus filhos, aquela que está presente amando, é aquela que nega a própria vida pelos filhos, é aquela que está presente, ativa na vida dos filhos, né? Muitas vezes a Iemanjá, ela deixa de viver a própria vida dela, né, para cuidar da vida dos filhos. Normalmente Iemanjá é assim. Então Iemanjá, ela, quando recebe um filho novo, quando ela recebe uma criança, quando ela recebe, ela não mede consequências, né, para estar cuidando, para estar gerando esse amor incondicional, para estar gerando esse amor na vida dessa criança, para estar gerando os cuidados necessários, para estar gerando toda a necessidade, né, básica para o seu filho sobreviver e viver, né? Então ela é amor acima de tudo, ela está sempre cuidando, protegendo, ela gera demais, ela chega a ser tão geradora que ela chega a ser até uma mãe doentia, né, pelos seus filhos, né? Então ela é tão cuidadora, tão amparadora, que ela chega a ser até doentia para cuidar dos filhos. E muitas vezes ela se isola, né? Isso dá para entender um pouco dos filhos de Iemanjá, que muitas vezes se isola da própria vida, mas vive totalmente em motivo, consequência e tudo mais pelos seus filhos, né? Ela está gerando a todo instante, a todo momento, ela gera, ela produz essa quantidade de geração tão grande, ela produz essa quantidade de vida tão grande, ela doa vida, ela gera vida tão grande, tá? Que chega até, vamos brincar assim, dizer mais uma vez, né? Chega até sufocar, né? Que é assim, eu amo, eu adoro, e meus filhos estão aqui debaixo da minha veste, vamos falar debaixo das minhas asas, se ela fosse um modo de falar brincando, né? Mas ela está ali cuidando, protegendo. É aquela mãe que carrega os filhos debaixo da saia, que não libera para o mundo, né? Porque ela é possessiva ao extremo na sua geração de amor, né? Então ela está gerando esse cuidado de vida, como eu disse. Então, para que ela possa, assim, não sufocar, né? Porque ela gera vida, nós temos aí o nosso pai Omulu, né? Que o Omulu já assusta quando se fala, mas eu vou quebrar um pouco desse medo, né? Omulu, ele gera a morte. Se Iemanjá gera vida, Omulu gera a morte. Mas não é a morte, só a morte corporal, a morte corpo físico, né? Ele gera a morte de algumas situações da nossa vida. Então ele também pode gerar aí a morte de uma situação que não está boa, pode gerar a morte de uma doença, ele pode gerar a morte de uma dificuldade que eu venho carregando há muito tempo, né? Normalmente, né, ele gera muita morte da doença física, da doença espiritual,
né? E não só a morte, corpo físico, a passagem, né? Ele também gera essa, né? Também ele ceifa a vida, né? Mas a vida que nós temos em terra também é uma passagem, que nós um dia vai perder, vai ser ceifada, né? Então, é necessário que se ceife a vida também quando chegar a hora. Quando chegar o momento certo, é o momento de ceifar. O Omulu, por sua vez, ele é negativo da geração, né? Ele totalmente negativo da geração. E se nós puxarmos aí para o secretismo, né? Nós vamos ter aí São Roque, né? São Roque é o nosso Omulu, também Chapanã, né? Que também é coberto com as palhoças, né? Também todo coberto com as palhoças. É o mesmo caso, vamos dizer aí, de Obaluaê, né? Os dois são cobertos com palhoça. Um representa, né, o estado jovem, o outro representa o estado mais velho, né? Obaluaê, por sua vez, ele representa o estado mais novo, o orixá ainda que vamos explicar da forma humanizada, tá? Que eles não têm forma humanizada, mas vamos explicar da forma humanizada. O Baluaê seria aí o orixá mais bravo, né? Seria o orixá que ele é evolução, então muitas vezes ele força a evolução, né? Ele vai forçar a situação da evolução. Então ele seria o guerreiro jovem, né? O guerreiro mais viril para atacar, para poder movimentar essa energia. E Omulu, por sua vez, já seria o orixá mais velho, né? Já seria o Omulu, seria a forma mais velha do orixá, seria o orixá mais pensativo. Não deu para evoluir, não deu para fazer a sua evolução, então eu vou gerar a morte dessa situação para começar uma nova situação. Você não evoluiu na vida como a gente queria que você evoluísse na vida, então nós vamos ceifar sua vida. E assim por diante. Então seria a mesma forma representativa de dois orixás diferentes, mas iguais, né? Eu sei que é um pouquinho difícil de entender dessa forma de energia, né? Mas para vocês entenderem, o Omulu é negativo, tá? Gera as partes negativas, o Baluaê é evolução e gera partes evolutivas. Mas nós estamos falando de Iemanjá e Omulu, né? Iemanjá positivo da geração, ela gerou a vida e gerou tudo que tinha que ser gerado, e Omulu recolheu aquilo que foi gerado para deixar aí no equilíbrio, né? Para deixar no momento certo as coisas certas. Então é assim que os orixás trabalham. E nós falamos aí sobre Obaluaê, sobre Nanã, sobre Iemanjá e sobre Omulu, né? Mais 4 entidades aí, mais 4 orixás, né? De luz e de poder. Nossas aulas, elas são curtas, tá? Porém nós somos meio direto no que nós estamos falando, não aprofundamos muito as aulas, tá? Estamos falando apenas a base, né? Nossas aulas aí tem muito mais conteúdo, né? Temos muito mais aí para ensinar para vocês, mas devagarinho nós vamos passando aí as videoaulas e vamos entrar aí num assunto polêmico nas próximas aulas, né? Que nós vamos falar aí sobre Exu, Pombagira, né? Então já torna um pouquinho mais polêmico o assunto da nossa religião. Fico por aqui com mais essa videoaula. Quem quiser nos conhecer, estamos na Avenida Monte Magno, 2092, Vila Formosa, São Paulo, capital. Odoiá, mamãe. Saluba, nanã, saluba.
igrejinha faz Belém, bem blau. O sino da igrejinha faz Belém, bem blau. Deu meia-noite, o galo já